Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo então 29, 2, 36, 16 de junho de 1899. Obtém que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continua fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos, e se isto não fosse possível, ao menos aqueles que me pertencem e à minha cidade. A esta intenção parecia que se unia também à intenção do confessor, né? Que o confessor queria a mesma coisa que ela. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes, né? A taça feia lá não. Este pouco que derramou parecia que o fazia para livrar de algum modo a minha cidade, mas não de todo, e aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã fui causa de fazer afligir a Jesus, pois como depois de haver derramado, o tenho visto mais tranquilo, sem pensar, lhe disse. Ela não pensa para falar. Meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou ao confessor, de o fazer vir todos os dias. Que te custa a ti libertar-me? Que tu mesmo me ponhas nos sofrimentos e tu mesmo me libertes, né? Porque o confessor vem libertar a Luísa do estado dela, né? De mortificação lá, de petrificação. Certamente que não te custa nada e se queres tudo podes. Ela está insistindo, né? Dele fazer o que ela quer, enquanto ele não quer isso, né? Enquanto lhe dizia isso, Jesus punha um rosto aflito, tão aflito, que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo do meu coração. E sem me dizer palavra, ele desapareceu. Como eu fiquei mortificada ao pensar especialmente que ele não viria mais. Sabe, só o Senhor. Sabe só o Senhor. Mas pouco depois voltou, mas com maior aflição, trazendo um rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinham feito aquelas ofensas. Jesus, todo triste, me disse: Vês o que me fizeram? Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais. Então, a Luísa, né, ela vai e agrada Jesus aqui, né, recebe, pede para... Ele quer castigar, então ela pede para ele derramar as amarguras sobre ela. Ele derrama, né, fica mais tranquilo, mas ela não tá nem aí, ela só pensa nela mesma e nos seus próprios interesses, né? E ela pede para que ele possa evitar, né, que o confessor precise, que ele possa resolver esse problema do confessor ter que ir na casa dela todos os dias. Ela não gosta de incomodar a pessoa, né, de incomodar o confessor, dele ter que vir, ser obrigada a vir por causa dela. Então, ela não quer incomodar de jeito nenhum as pessoas. Mas Jesus tem propósitos em torno, né, do padre por causa do livro do céu e tudo mais. Então, ela precisa entender os propósitos de Jesus e não ficar prestando atenção nas incômodos humanos, respeito humano e tanta coisa humana que ela tá dando a atenção, né? Pensando em si mesmo, pensando no padre, respeito humano, querendo né, livrar o padre, blá blá blá. Então, ela tá pensando nos interesses dela, é o interesse pessoal dela. E Jesus, ele aparece todo cansado, triste, né? Todo triste, todo nervoso, aflito, né? Aflito, por causa dos pecados das pessoas que machucam ele, ele chega todo sangrando, todo machucado. Então, é a necessidade de a gente olhar, né? Qual a lição desse trecho? A gente deixar a gente de lado, os nossos problemas de lado, e deixar Jesus fazer o que ele quiser na nossa vida, né? Aguentar todas as dificuldades que vir, né? Se tiver o incômodo de alguém, como aconteceu com a Luísa, a gente tem que aceitar e aceitar a vontade de Deus, não ficar querendo mudar as coisas por nossa própria forma de mudar ou pedir para Jesus, né, intervir e fazer a nossa vontade, rezar para que Jesus faça a nossa vontade. Não pode, gente, não pode. A gente tem que pedir só que Deus faça a vontade dele, só dele. E assim, eu não peço nada.
Eu nunca peço quase nada para Jesus. É muito raro. Eu só apresento situações para ele e falo para ele: seja feita a tua vontade, não a minha. Apresento situações. Ih, tá acontecendo tal coisa, Senhor. O que que o Senhor acha disso? Né? Se o Senhor puder, né? Afasta esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade, do jeito que tá também. Eu entendo que tem um propósito. Eu fico tentando entender, tentando não. Eu busco entender até conseguir ver o propósito da situação que tá pesando, que tá difícil. Não fico pedindo para Jesus tirar nada da minha vida, nada. Só aceito, procuro aceitar tudo que acontece, tudo. Eu sou muito focada em aceitar mesmo, plenamente tudo que acontece e ver o propósito daquilo que está acontecendo, né? Sempre. E é isso que Jesus espera da Luísa, né? Espera de todos nós, que a gente dê atenção para os propósitos dele, para os interesses dele, né? E não os nossos. Então é isso, eu acho que é a principal lição desse trecho. E aí ele fala: vê o que me fizeram? Você não viu, né? Eu tô te mostrando porque você só tá pensando em você aí, nos seus problemas. Ó o meu problema, ó como é grave. Vê o que me fizeram. Como dizes que não queres que eu castigue as criaturas, ó o que eles estão fazendo, olha só. E esses castigos são necessários para humilhar essas pessoas e não deixá-las se orgulhar mais. Então, são pessoas plenamente orgulhosas que insistem em fazer o mal, insistem em ser obstinadas no mal. E aí, Jesus fica sofrendo, sofrendo, recebendo esses golpes, né? Sobre ele, da justiça, ele fica sofrendo no lugar das pessoas, porque ele recebe os golpes da justiça sobre ele. Então ele parece todo chateado. Ele não tá sofrendo porque chorando por causa das pessoas, mas é por causa da justiça que cai sobre ele. Ele é vítima e ele recebe os golpes da justiça. Então ele aparece todo feio, todo machucado. Não é as pessoas com o pecado delas que está causando diretamente essa dor em Jesus. É a justiça que culpa Jesus, que faz cair sobre Jesus. E aí Jesus quer castigar as pessoas para que elas parem de continuar pecando desenfreadamente. Então é isso que acontece nesse trecho, tá bom? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Boas festas e a gente vai voltar aos estudos dia 16 de janeiro. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 16 de junho de 1899. Obtém que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continua fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos. E se isto não fosse possível, ao menos aqueles que me pertencem à minha cidade. A esta intenção parecia que se unia também a intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes. Este pouco que derramou parecia que o fazia para livrar em algum modo a minha cidade, mas não de todo, e aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã eu fui causa de fazer afligir a Jesus. Meu Deus. Pois como depois de haver derramado o tenho visto mais tranquilo, sem pensar lhe disse. Nossa, se a gente falar sem pensar, né? Sem pensar lhe disse. Então ele derramou as amarguras dele, estava mais tranquilo. Aí ela voltou para ela mesma, né? E ele ficou aflito. Meu Deus. Meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou ao confessor, de o fazer vir todos os dias, que te custa a ti libertar-me? Nossa, Jesus amado. Que tu mesmo me ponhas nos sofrimentos e tu mesmo me libertes? Certamente que não te custa nada, e se queres, tudo podes. Então, a gente pode ficar querendo colocar a nossa vontade, né? Impor para Jesus a nossa vontade, pedir para Ele, faça a minha vontade, se o Senhor quer, tudo podes. Porque, nesse caso que eu contei, né?
que eu tenho que fazer. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor mesmo pode fazer essa pessoa mudar sem eu ter que falar com ela. O Senhor mesmo pode mudar o coração dessa pessoa, fazer ela segunda-feira chegar lá, pedir desculpa por tudo que ela está fazendo, e reconhecer tudo que ela está fazendo de errado e não fazer mais isso e continuar e ficar linda, maravilhosa, nunca mais me dá trabalho. Me tira, me liberta, Senhor, desse incômodo de ter que falar com ela. Me liberta desse incômodo de ter que ter essa conversa difícil, de ter que corrigir, de ter que castigar, que aplicar a punição nessa pessoa, Senhor, me liberta. O Senhor pode tudo, claro que Ele pode. Imagina se eu falar isso. Senhor, liberta ela desse castigo que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que aplicar. Liberta ela disso. Livra ela desse castigo que eu vou ter que aplicar, que eu vou ter que falar, que ela vai sofrer muito, Senhor. Ela vai sofrer muito, porque ela é muito orgulhosa. Então, quando eu falar para ela, vai ser uma humilhação, vai ser um sofrimento muito grande, ela vai sofrer muito, ela vai chorar. Liberta ela desse sofrimento, não deixa ela sofrer não, Senhor, não deixa ela sofrer não. Liberta ela. E o Senhor mesmo me livra disso, de ter que falar, imagina. Ai, Jesus, não, a gente tem que... Aí, assim, é o que Jesus quer, que por mais difícil que seja o sacrifício, que a gente faça igualzinho Ele quer, não do jeito que a gente quer. Então, a Luísa ficava muito incomodada de o confessor ter que vir libertar ela do estado dela. Ela queria não, mas essa era a vontade de Deus. Tinha um propósito nisso. E o ter que ela tá sempre ligada à igreja, tinha um propósito. É a vida de Jesus. É a vida de Jesus. Não tem como. Ele estava lá sendo sempre, ele fala no livro do céu em algum trecho, eu não lembro qual, que ele estava lá sendo, que o João estava lá, quando ele estava na cruz. Então tinha um sacerdote ali. Então, não pode separar da igreja. Separar separar a Luísa da igreja, fazer tudo sem a igreja, fazer todo esse trabalho do reino sem a participação da igreja. Não tem como. Não, tem esse propósito de ser a igreja, tudo ser esse bem ser depositado na igreja. Ela recebeu o depósito do terceiro vídeo do conhecimento, mas todo esse bem está guardado na igreja. Se os padres não tivessem cuidado da Luísa, não tivesse o confessor lá libertando, não tivesse toda essa participação da igreja com a Luísa, como que esse livro ia ficar em poder da igreja, no depósito lá, entendeu? Então, tinha um propósito. E aí ela pedindo para libertar, para ser tudo só entre ela e Jesus. E tirar os padres da conversa, tirar os padres da casa dela, tirar esse, né? Não tem mais que ter o padre para ser o que ia auxiliar ela, que ia libertar ela. Não tem mais os padres, né? Então, aí Jesus ficou aflito, aflito, porque ela querendo fazer a vontade dela, né? Aí Jesus falou, ela falou, enquanto lhe dizia isso, Jesus punha um rosto tão aflito que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo de meu coração. E sem me dizer palavra, desapareceu. Meu Deus, dá uma dor. Jesus só olhar aflito pra gente e desaparecer sem falar nada. Como fiquei mortificada ao pensar especialmente que não viria mais. Nossa, caramba, ele sofrendo, sofrendo, aflito, que nem falou nada e ela pensando, ele não vem mais. E ele sofrendo muito, muito, meu Deus. Sabe só o Senhor, mas pouco depois voltou, mas com maior aflição, trazendo um rosto todo inchado e cheio de sangue. Ele sofrendo muito, muito. Porque naquele momento lhe tinham feito aquelas ofensas. Jesus todo triste disse. Então é o que foi explicado, né? Muito interessante.
naquela falou que, né, ele apareceu com o rosto todo inchado e cheio de sangue. E naquele momento ele tinha recebido essas ofensas. Não é que os pecadores diretamente em Jesus, o sangue no rosto dele, o rosto dele inchado. Não é que a pessoa foi lá na Eucaristia e jogou no chão a Eucaristia, pisou na Eucaristia, não é isso. E fez Jesus ficar machucado. Ou a pessoa viu Jesus humano e machucou ele, não tem como fazer isso. Não é isso. É que os pecados, ele toma sobre si os nossos pecados. E a justiça que cai sobre ele, ele é a vítima. E a justiça cai sobre ele, não é a justiça que faz isso. E ele aparecia triste, todo triste. E ele falou: Vês o que me fizeram? Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais. Então, ele falando, vê, olha para mim, me vê aqui, ó, vê a situação que eu tô. Como que é livrar as criaturas? O castigo é necessário para humilhá-las e não deixá-las orgulhar mais. Então, é sempre com um propósito de salvação, com um propósito de santidade. É só amor. O castigo de Deus é só amor. No caso dessa mulher. Gente, se eu deixar ela do jeito que ela tá, onde vai parar? Onde vai parar? Seria falta de amor eu não castigar, eu não corrigir, eu não conversar, eu não falar. Isso é falta de amor. Eu deixar a pessoa desordenada, pecando, ela tá pecando. Ela tá pecando. Tem várias coisas desordenadas que é pecado. É pecado. Vou deixar a pessoa no pecado, indo para o caminho errado, sem ter alguém que fala. Não é só Deus, é Deus que vem fazer isso, corrigir e trazer de volta para o caminho. E é através de castigo, tem que ter castigo, tem que ter, porque senão a pessoa não acorda. Já conversando, já não mudou. Então é isso, o castigo são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais, para pôr um freio nas criaturas. O castigo põe um freio nas criaturas. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Aqui o estudo 29, né? O tema de hoje também, no dia 13 de dezembro. Volume 2, trecho 36. 16 de junho de 1899. Obtém que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continua fazendo-se ver que quer castigar. Então, no trecho anterior, né, ele está ali, ela ficou sem saber, né? Sem resposta, se ele ia castigar ou não, não derramou nela, né? Viu que ele se aplacou, mas ficou sem saber, né, o que ia acontecer. Ele não disse nada. E aí ela continua a ver. Depois ela foi ver ele, né? Esse estudo aqui, ela vê ele do mesmo jeito, né? Fazendo ver que quer castigar, né? Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos. E se isto não fosse possível, ao menos aqueles que me pertencem e à minha cidade. A esta intenção, parecia que se unia também a intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes, né?
Então, aquela taça não, né? Parece que ficou reservada ali. Aquela taça ele derramou da boca dele, né? Ali, as penas ali, né? Este pouco que derramou, parecia que o fazia para livrar em algum modo a minha cidade. Então, foi um pouco. Em parte ali, né? Respondendo ali as orações dela, as intenções ali. As orações, né? A intercessão que ela estava fazendo ali, né? De se colocar no lugar ali, né? Estado de vítima, ela era vítima, né? Então, ela se colocou ali, entre a justiça e as criaturas ali para derramar nela, né? Então, se não pudesse se contentar de todo, mas para mim, né? Livrasse ali a cidade dela, os que pertencem a ela. E aí, Jesus, né? Correspondeu a essa intenção dela e derramou em parte ali, né? Todavia, esta manhã, eu fui causa de fazer afligir a Jesus. Pois como depois de haver derramado, o tenho visto mais tranquilo. Então ele se acalmou mais, né? Então agradou a ele, ele se acalmou, aplacou mais ali, porque ele estava querendo castigar. Então isso acalmou mais ele, né? Então ele estava mais tranquilo depois que derramou um pouco sobre a boca dela ali, né? Sem pensar, lhe disse, aí lá vem Luísa, sem nem pensar, né? Meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou a confessor, de o fazer vir todos os dias que te custa a ti libertar-me, que tu mesmo me ponha nos sofrimentos e tu mesmo me libertes. Então ela estava ali pedindo, né? Ela insistindo para Jesus fazer a vontade dela, né? Ali de não estar dependendo do confessor, tá? Ali incomodar, o confessor não queria ficar incomodando o confessor, tá dependendo dele, né? Senão ele assim, você tem poder, então que o Senhor não me liberta e não me põe nesse estado, né? Senhor, é Deus, né? Então assim, ela não queria depender de ninguém. Então ela estava insistindo ali em que Jesus fizesse a vontade dela. Então, sem pensar mesmo, né? Então imagina, Jesus já estava lá aflito, tadinho, né? Já assim, muito aborrecido. E por causa de tantas ofensas ali, por causa das contrariedades, né? Da vontade humana ali em direção a Deus. E aí, ela consegue acalmar ele ali, em parte, e aí, de repente, sem pensar, ela toma uma atitude ali de contrariar a vontade de Deus, porque é vontade de Deus esse estado, mas ela estava insistindo que Jesus fizesse a vontade dela, então ele, né, provavelmente não gostou, né? Não, isso amargurou ele, porque essa questão do primeiro texto que a gente meditou, o anterior, essa resignação de se acalmar, né? Aqui a vontade superior que fala lá, então é essa resignação. Não importa a situação que a gente esteja passando, as circunstâncias que se apresentem, mas a gente se resignar é a vontade divina, tudo que nos acontece, né? E então essa atitude é contrariar, querer contrariar a vontade de Deus para, né, ele fazer a vontade dela. Ela não queria estar dependendo de ninguém, estar incomodando ninguém, né? E aí ela fala aqui, certamente que não te custa nada, e se queres, tudo podes. Ela pensou nela, né? Jesus já chegou todo aflito, né? Com tanta ofensa. E aí, quando ele conseguiu acalmar ele, aí lá vem ela, né? Ai, Jesus. Cadê? Enquanto ele dizia isso, Jesus punha o rosto tão aflito, tá vendo aí? Ficou aflito, né? Porque essa amargura de Jesus todinha, né? Que ele vem e vem adiante dela ali, quando ele se apresenta, né? Todo amargurado, né? Machucado, ofensas, né? Tudo por causa da vontade humana. E aí, ela vai e aflige Jesus com a vontade humana dela, né? Ele ficou com o rosto aflito. Que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo do meu coração, tá vendo? Imagina só. E sem me dizer palavra, desapareceu. Ela pensou nela. Ela não pensou nele ali. Ele quer que ela saia de si. Não fica olhando para si, mas presta atenção nele. Nossa, ele chegou aqui no início, né? Com vontade de castigar, aflito, amargurado, né? Tava triste quando ele chegou.
Então, prestar atenção nele. Jesus quer que a gente fique atento a ele, preste atenção nele, nas coisas dele, se preocupe com ele e esqueça de si, se resigne, se resignar, não ficar se perdendo, né, nas situações, né? E aí ele desapareceu. Imagina a cara disso que te penetrou até o íntimo do seu coração. Imagina o rosto de Jesus, como é que ele ficou para penetrar no íntimo do coração. Então, imagina um rosto de aflição. Meu Deus, é de doer, né? É de doer. Como fiquei mortificada ao pensar, especialmente, que não viria mais. Sabe, ó Senhor, mas pouco depois voltou, mas com maior aflição, trazendo o rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinham feito aquelas ofensas, tá vendo? Jesus todo triste disse. Então ele já apresentou ali, né, mostrando para ele, olha, Elisa, presta atenção em mim. Olha para mim, né? Se preocupe com as minhas coisas, se preocupe, né? Presta atenção no que eu estou te mostrando. Olha como é que eu tô, olha quantas ofensas eu estou recebendo. Olha o quanto o homem merece ser castigado, que eu derrame a taça da justiça, aquela taça. Olha como os homens precisam ser castigados, porque já está assim, tadinho, né? Cai tudo sobre ele, né? Ali, ele não sofre mais, claro, mas ele sente, né? Nós fazemos parte dele, a justiça, né? Ele é a vítima também, né? Aquela, como a gente fala, a vítima eterna, né? Ele que se deu por nós, sofreu por nós, tomou, né? Ali os nossos pecados e a justiça foi derramada sobre ele, né? Ele foi a vítima, se colocou no lugar em nome de todos ali. Então, ele recebe isso, né? Cada ofensa, cada pecados, né? Cada ingratidão, falta de amor para a direção a Deus, ele que recebe, né? Toda, ai meu Deus, tadinho, essas ofensas, né? Então ele estava todo aflito, porque ele recebe tudo isso nele, né? Então imagina a visão, né? A lei de Jesus ali, todo inchado e cheio de sangue. Com maior aflição, imagina se aquela aflição que ela viu, né? Com aquela atitude que ela teve, o rosto dele ficou aflito, que penetrou até no seu coração, e ela disse que aquilo já feriu, doeu ali, ela ficou mortificada. Então ele veio muito mais aflito que aquilo. Imagine só como é que não estava Jesus, trazendo o rosto todo inchado e cheio de sangue. Então, assim, tipo assim, Jesus não tem sossego, não tem paz. Vamos dizer assim, sabe? É tantas ofensas constantemente, tá tão, a situação tá tão assim, insuportável, porque Jesus não tem descanso, não dão descanso para Deus, assim, né? É muitas aflições, é muita ofensa, né? Tadinho, Jesus vive amargurado, vive ali triste, chateado, sabe? Com tanta ingratidão, porque ele, meu Deus, né? Então ele veio mostrar isso para ela, disse, olha, tem coisas mais importantes para você prestar atenção. Olha para mim, olha como é que eu tô, olha o que as criaturas estão fazendo. Ainda você quer e tá pensando em você mesmo? Tá preocupada de confessor vir ou não? Não, presta atenção em mim. Olha como é que eu tô, veio mostrar para ela, né? Aí ele fala assim, ó, vês o que me fizeram? Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Olha só a situação que tá. Olha que eles estão fazendo, estão cada vez mais ali, é, cheios de si, mais atrevidos, mais cheios de coragem ali, porque nada acontece. É, não vem nenhum castigo sobre eles, nenhuma cruz. Então nada acontece, então eles vão ficando cada vez mais ali corajosos. Vão se enchendo, cheios de si, vão achando que pode, aí ali vai, ofendendo mais a Deus, vai tendo mais pecado, mais ingratidão. E ali, por isso que a taça estava daquele jeito. Então, os castigos são muito necessários para corrigir,
para corrigir as criaturas, né? Olha, aqui ele fala que os castigos são necessários para humilhá-las, né? Colocá-las no lugar delas, saber que elas não são nada, para que elas saibam que elas não são ninguém, que elas não são, né, essas poderosas que elas acham, né? Toda inflada, toda inchada aí de orgulho, se achando alguma coisa. Então, os castigos mostram quem realmente elas são. Os castigos, as cruzes nos mostram quem realmente somos. Em que estado nós estamos, o caminho que estamos tomando. Então, os castigos é luz que ilumina a alma, né? É muito necessário. Se não houver castigo, as escrituras vão lá, ó. A gente tá vendo como é que tá. A gente tá vendo como é que tá aí a situação hoje em dia. E não deixá-las orgulhar-se mais. Então, é por amor. Esses castigos, as coisas os flagelos, é amor de Deus. Porque o homem está cada vez mais se orgulhando, se inflando de orgulho, se inchando de orgulho cada vez mais. Estão cada vez mais na beira do precipício a ponto de se jogar, cair e não percebe. Então, Jesus envia os castigos, é necessário derramar os flagelos, os castigos, vêm as cruzes, os sofrimentos. É muito necessário para o homem perceber que ela está na beira do precipício, né? Na beira do precipício, para ela sair daquela situação, né? E é isso que a gente tem que entender, né? E se resignar à vontade de não ficar contrariando a vontade de Deus. É porque aqui ela estava querendo contrariar nessa situação, né? E aí Jesus ficou aflito porque é a vontade dele que o confessor viesse, né? A vontade dele tem os propósitos. A igreja está presente, né? É necessário, né? E Deus tem os propósitos. E a gente não pode estar se achando que sabe mais, que, né? O nosso modo de pensar é melhor do que Deus, né? O ser humano tem isso de achar que sabe mais que Deus e os seus pensamentos, as suas decisões são melhores do que Deus, que a gente sabe o que é melhor, né? É terrível, né? E então, assim, esse trecho, assim, complementa o outro, né? Que é essa questão da resignação, de não ficar assim, ali reclamando das situações e circunstâncias que Deus permite na nossa vida, né? Não ficar questionando a Deus, né? Diante das situações, mas é ficar resignado, é confiar em Deus, deixar Deus livre para Ele fazer o que Ele quiser, enviar as situações que Ele quiser. Está privada? Amém. Fiat. Oferece, pede perdão a todos em nome de todos, faz companhia a Jesus, né? Então, assim, é para prestar atenção nele, a Ele, né? Se Ele quer castigar, amém, Senhor. Fiat. É o que estava falando na live, né? A gente, se dá de vontade, tem esse olhar como se vivesse fora da terra, olhar de cima, aquele olhar de fora da terra, né? Ali, fazendo companhia de Deus, prestando atenção no que Ele está fazendo, vendo para aqui, fazendo essa companhia, concordando, né? Ali e correspondendo, enfim, né? Então, é um complemento do outro, né? Essa questão da gente não querer dar voz à nossa vontade, se resignar à vontade de Deus, não importa a situação, né? E não ficar questionando as decisões de Deus. Se Ele quer castigar, é porque, né, tem um para que é necessário, é importante. Deus sabe o que está fazendo, né? E a gente se resignar à vontade de Deus, né? Amém, Fiat? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 36, de 16 de junho de 1899. Obtém que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continua fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos.
e, se isto não fosse possível, ao menos aqueles que me pertencem e à minha cidade. A esta intenção parecia que se unia também a intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes. Este pouco que derramou parecia que o fazia para livrar em algum modo a minha cidade, mas não de todo, e aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã eu fui causa de fazer afligir a Jesus, pois como depois de haver derramado, o tenho visto mais tranquilo, sem pensar, lhe disse: Meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou ao confessor de o fazer vir todos os dias, que te custa a ti libertar-me, que tu mesmo me ponhas nos sofrimentos e tu mesmo me libertes mesmo. Certamente que não te custa nada, e se queres, tudo podes. Enquanto dizia isto, Jesus punha um rosto tão aflito que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo de meu coração, e sem me dizer palavra, desapareceu. Como fiquei mortificado a pensar especialmente que não viria mais. Sabe-o, só o Senhor, mas pouco depois voltou, mas com maior aflição, trazendo um rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinha feito aquelas ofensas. Jesus, todo triste, disse: Vês o que me fizeram? Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais. Então, aqui, esse trecho também vem meio que continuando do anterior, que é onde ela narra a respeito daquela taça, e Jesus aparece para ela aqui afligido, e de ela rogar, e o confessor também rogar, para que ele não castigasse as outras pessoas, que ao menos em parte ele poupasse, né, aquelas pessoas mais próximas da Luísa, que são ali a família, né, as pessoas próximas dela e as pessoas da cidade, né, de que ela morava, que é Corato, era Corato. E ela compreende ali que era a mesma intenção do confessor também. Então, os dois rogavam para que Jesus usasse, derramasse nela amarguras para poder poupar um pouco. Se não de todo, né, se não todas as pessoas, mas pelo menos uma boa parte dela. E aí ela percebe que ele se deixa vencer pelas orações e derrama um pouco. Mas ali, ela, né, como ela fala, um pouco apenas, que não era o suficiente. E aí aquilo torna ele um pouquinho mais ameno, mais tranquilo. Então, assim, eu fiquei pensando, imagina, Jesus estava ali afligido, porque o que aflige o coração de Jesus é ter que castigar. Porque originalmente não era para ser dessa forma. O homem era para ser ordenado, viver em amizade, em harmonia com Deus, em concordância em tudo com Deus. Se fosse submetido à sua vontade, em tudo, né? Vivesse na vontade divina, não haveria necessidade. Não haveria. Se não houvesse a necessidade dos castigos, não haveria também esse sofrimento, essa aflição dele. Porque o que causa a aflição dele é ter que castigar, é ter que ver nos seus membros a dor, o sofrimento, ali os flagelos na carne e na alma também, daqueles que são tão queridos para ele. Então, o ser humano é querido de Deus, o ser humano é amado por Deus. Então, assim como um pai, quando precisa fazer a correção de um filho, e que muitas vezes a correção precisa ser severa, aquela correção ela dói muito mais no pai que está fazendo, né, o pai e a mãe, ali naquela pessoa que está fazendo a correção, porque ela sabe que é necessária, aquela criatura ali, aquele filho precisa daquela correção, ou seja, numa outra circunstância, mas vamos fazer essa comparação, né, da paternidade, da maternidade, da filiação. Sabe que é necessário, sabe, porque
compreende, vê muito mais, vê além do que, no caso ali, a criança, que entende muito pouco das coisas e está ali precisando receber aquela correção. Então, essa correção sempre para os pais que amam e querem o bem e querem o melhor para aquele filho, aquela correção é sempre muito mais dolorida em quem está fazendo, em quem está executando, do que naquele que está recebendo. Porque naquele que está recebendo, essa marca, essa correção, se é uma criatura ali que recebe essa correção e depois compreende o paraquê da correção e se emenda a partir da correção, vai ser só benefício, vai ser dolorido no momento, vai ser dolorido, vai ser. Vai causar a dor naquele momento, mas depois vai vir o fruto daquela dor. Vai crescer, vai se desenvolver a partir daquela dor. Se não compreende, realmente vai ter outros episódios e mais episódios de dor depois, porque não aprende. E então imagina, mas só que aquele, né, o pai que está corrigindo, ele sabe que é para o bem, ele vê o bem que aquilo ali pode, né, que é potencial, porque vai depender muito também da escolha daquele que recebe a correção. Mas ele faz sempre, a intenção é de fazer a correção para o bem, para corrigir aquilo que está errado, para colocar as coisas no lugar correto, no lugar devido. Mas aquilo ali causa muita dor, muito sofrimento naquele que precisa corrigir. E aquela dor, ela não é uma dor só do momento, é uma dor que permanece, porque é como se fosse um corte que quando corrige o filho, o pai sente aquele corte na sua alma, não é porque às vezes o pai faz uma correção física, às vezes é necessário uma correção física, para que essa correção física também ela haja, claro que sempre uma correção física ela também precisa vir com a informação do para quê e para poder fazer esse trabalho no intelectual e na alma da criança que está recebendo a correção. Precisa vir com a informação, não é simplesmente uma correção pela correção, porque então realmente uma correção pela correção ela não dá resultados ou os resultados sempre vão ser negativos. Então Deus não corrige quando ele precisa corrigir, quando ele faz, ele não faz pela correção, ele não faz porque ele tem prazer de corrigir, ele tem prazer de enviar de sofrimento, os flagelos para o ser humano, não. Ele quer o bem do ser humano. E ele, quem é o bem, o sumo bem, ele quer que a criatura compreenda que o que ele está fazendo é para o melhor da criatura, é para o bem da criatura mesmo, porque ele é quem sabe o que é melhor. Ele já viu tudo, vê tudo e sabe de tudo. E a criatura não. Então, só que isso causa dor, porque tá causando dor no outro, causa dor em quem está ali, sendo esse princípio o causador dessa dor. Não que ele seja a causa, mas ele faz uso do instrumento flagelo, ele faz uso do instrumento correção, ele faz uso do instrumento de justiça, desse atributo para poder fazer essa ordenação. Então, por isso que Jesus, tantas e tantas vezes, aparece para Luísa sofrido, dolorido, ensanguentado, por causa das ofensas, por causa da rebeldia do ser humano. E isso causa em Jesus esse sofrimento, causa essas aflições nele, mas também por ele ter que corrigir. Então, a correção também causa essa dor, porque está corrigindo aquele que lhe é muito querido. E assim também como um pai, quando o filho ofende, faz um ato de ofensa para o pai, aquilo corta o coração do pai. Porque o pai entende que o filho, às vezes até nem sabe o que está fazendo, mas ao estar fazendo aquele ato de rebeldia, aquele ato de ofensa para o pai, aquilo ali para o pai é ofensivo, porque o pai sabe que aquilo ali não é nada bom, aquilo ali é só mal para o filho, e é mal para o próprio filho, e tem consequências, todo o mal que se é feito tem consequências, assim como o bem tem também
ali a consequência do bem, ele traz os efeitos, né? O bem traz efeitos benéficos, o mal também ele traz os efeitos maléficos, traz as consequências dos atos feitos. Então, o Pai também compreende isso. E Jesus, né, Deus não é diferente, é muito mais, porque Ele é aquele que entende tudo, aquele que sabe de tudo. Então, tanto essas aflições, elas estão associadas a essas ofensas, essas rebeldias, toda essa contrariedade do ser humano de não querer saber de Deus e fazer tudo por conta própria e querer e acha que pode inclusive ser Deus de si mesmo, como também pelas correções que ele precisa fazer. Então, percebendo isso, a Luísa, ao receber um pouco, em parte, essas amarguras, ela ameniza, né, isso em Jesus, porque ele compartilhou. Então, por isso que ele precisa também de muitas outras almas para compartilhar. Imagina se ali numa alma, ele tem ali uma alma que recebe um pouco dessas amarguras, né, descarrega ali, despeja um pouco dessas amarguras para poder aliviar os castigos, as correções que precisam, porque essas criaturas, né, que ele vai usar para descarregar essas amarguras, os efeitos dessa criatura está recebendo, por ser na divina vontade, os efeitos são universais. Então, chega para as outras criaturas de forma acidental e em forma de orvalho benéfico para que elas tenham ali amenizados os sofrimentos, os castigos, os flagelos, mas que elas recebam ali luzes também, para que elas recebam ali informações na sua alma de que não é porque ela merece, é porque Deus é bom. E porque depois ela vai saber que outras pessoas sofreram o que era para ela sofrer. Então, se o sofrimento dela foi amenizado, é porque não porque ela mereceu que fosse amenizado, mas porque outra pessoa sofreu no lugar dela. Então, ela está recebendo um benefício porque outra recebeu um malefício que era para ela. Então, isso vai vir depois em forma de uma compreensão, nem que seja somente na hora da verdade, mas que vai chegar essa informação para a pessoa. Então, de qualquer forma, é bem, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela viva o resto da vida sem perceber o bem que ela recebeu, mas ela vai saber, uma hora ela vai saber. Então, nós, quando nós estamos disponíveis para Deus, para que Ele use da nossa humanidade para poder favorecer outras almas, nós somos as almas mais favorecidas, porque nenhum sofrimento que nós possamos passar nessa vida vai ser, não tem proporção, como São Paulo dizia, né? Nada que nós passamos aqui nessa vida tem proporção com o que vai ser depois. Então, mesmo que a gente não tenha em mente o depois como benefício, que mas a gente sabe que existe. Então, mesmo que a gente não viva com a intenção, eu vou deixar que Deus faça em mim, que Deus descarregue em mim, que Ele aplaque em mim o que poderia ser outras pessoas receberem, eu quero receber em mim porque eu quero ter glória, eu quero ser gloriosa no céu, eu quero ter um posto alto no céu. Não é essa a nossa intenção. Se Deus nos conceder isso, amém. Se Ele também não nos conceder, amém também. Mas qual que é a nossa intenção? É que nós sejamos esses cooperadores de Deus, esses colaboradores de Deus, essas pessoas que estão disponíveis para que Ele faça o que Ele quiser. Somos para Ele. A intenção é de ser para Deus o que Ele quiser. Então, Ele é que vai querer em nós, não é nós que queremos algo. Então, a nossa intenção é que nós sejamos para Ele. Então, nesse trecho também a gente pode entender isso, que quando Ele usa da nossa humanidade em favor de outros, Ele ameniza porque Ele está compartilhando daquilo que, se não houvessem outras almas que recebessem, para Ele compartilhar dessas aflições,
dessas penas todas, ele receberia sobre ele tudo. E imagina, nós podendo, se nós sabemos, até que a gente não saiba é uma coisa, a partir do momento que a gente sabe, é outra coisa. Então, se eu sei, se eu entendo, se eu compreendo que eu posso receber um pouco daquilo, né, que o Senhor recebe nas costas dele, tudo, se eu posso, dando a minha vontade, eu posso cooperar com Deus, eu posso colaborar com Deus, imagina que eu não vou fazer porque eu não quero sofrer. É de um egoísmo e de uma perfídia. É porque eu sei o que, né? Claro que a gente não sabe, não alcança tudo, mas assim, já tem uma compreensão necessária, pelo menos aquela que é necessária, eu já sei. Então, o que é necessário, eu já sei. Claro que ele vai dar muito mais do que o necessário, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, muito mais além do que é necessário eu conhecer e eu saber, ele vai trazer à medida da minha disposição. Mas se eu já tenho o necessário para compreender que eu posso ser esse instrumento nas mãos dele, eu não, eu dizendo não, eu rejeitando porque eu não quero sofrer, porque eu quero que cada um pague por si próprio, cara, ninguém, todos nós merecíamos estar na cruz, todos nós merecíamos ser pregados na cruz, mas um só fez isso por todos nós, por cada um de nós, não ficou ninguém de fora. Então, se eu não fiquei de fora dessa realidade da cruz que Jesus passou no meu lugar, por que que eu não posso dar o que eu conseguir, né? Aquilo que está dentro das minhas possibilidades que eu conseguir dar para ele, para que outra, tipo, nem que seja uma pessoa seja beneficiada, duas, três, não sei quantas podem ser beneficiadas com o ato de eu deixar esse espaço para Deus agir. Então, imagino que eu não vou fazer isso se ele sozinho fez por todos, por cada um, e por que eu não posso cooperar para que alguns, ou um ou alguns, possam se beneficiar com a minha doação, e não é por causa delas, e não é por causa de mim, mas é por causa dele, porque ele não merecia e ele passou e ele viveu e ele vive ainda as penas por causa da nossa continuação no pecado, né? Das pessoas continuarem no pecado, continuarem na obstinação, continuarem na rebeldia, continuarem na desordem. Então, como ele é essa cabeça do corpo místico que está vivo, o corpo místico de Cristo está vivo na Terra, porque a igreja é esse corpo místico, as pessoas, o ser humano, a família humana é esse corpo místico de Jesus e está vivo, e está aqui, está em plena atividade. Então, como que a cabeça não vai sofrer se é ela que recebe todos os efeitos, é na cabeça que recebe todos os efeitos, ou melhor, que condensa todos os efeitos de tudo que acontece no corpo? Então, se existe lá um corte no dedinho, mindinho do pé, a cabeça vai, porque o nosso corpo é todo ligado por terminações nervosas. E então a cabeça, a dor não é lá no pé, a dor é lá na cabeça, porque a cabeça recebeu o sinal. Então, assim no corpo místico. Então, qualquer um dos membros que está ferido, que está doente, que está em desordem, que está podre, que está necrosado, o corpo, a cabeça sabe de tudo, a cabeça recebe tudo, ela recebe tudo isso. Então, é muito interessante a gente ir entendendo essa realidade. E assim, uma coisa que a Luísa depois ela fala, né? Depois, mesmo ela percebendo ali que ela ter recebido um pouco dessa amargura, ele amenizou o estado de Jesus, aí ela vem com outra conversa de pedir para poder ela não estar submetida ao confessor. Ela ainda não tinha compreendido ainda que era necessário, que precisava, que fazia parte do projeto, que fazia parte do processo ela estar submetida ao confessor, ela estar submetida à igreja.
era parte do plano de Deus. E ela não tinha ainda essa compreensão, eu acredito que ela não tinha ainda essa compreensão, porque volta e meia ela ainda estava, pelo menos nesses primeiros volumes, ela ainda vai estar pedindo, volta e meia, pedindo para que não ficasse sob ali o confessor. Porque era também um sofrimento. Imagina você ficar submetida a uma criatura, ter que responder a essa criatura, sabendo que essa criatura ali, ela representa Jesus também, mas ter que se reportar a essa criatura, limitada também, como ela falou no trecho agora esses dias, né, ali com debilidades, não foi essa palavra que ela falou, não lembro exatamente aqui a palavra que ela falou, mas ela falou também como que, né, se reportar para essa, e Jesus fala, você tem que, o relacionamento seu com o confessor precisa ser como se fosse comigo, não pode ser diferente do relacionamento que você tem comigo. Então, aqui, ela querer sair sair debaixo dessa ordem, sair debaixo dessa obediência, sair debaixo dessa vontade, porque essa era a vontade de Deus para ela, era o plano de Deus para ela, então aquilo ali causava sofrimento em Jesus, porque era uma forma de não estar 100% cooperando, de não estar com a vontade 100% rendida ao plano, à vontade rendida 100% à vontade de Deus, ao agir de Deus, ao fazer de Deus, ao reino de Deus, ao governo de Deus na alma dela. Então, nós também, quando em algum momento que a gente contestar, que a gente questionar alguma circunstância na nossa vida, de certa forma, é como se nós estivéssemos falando: Ah, Senhor, será que não podia ser diferente? Será que não dá para dar um jeito nisso aqui, naquilo? É uma forma também ofensiva para Deus, porque é uma forma da gente não estar confiando 100% no plano dele, no projeto e na vontade dele. Então, nossa, a gente precisa ter muita comunhão com Deus, a gente precisa ter muita fusão com Ele, para poder a gente não chegar a fazer essa ofensa para Deus, de questionar o jeito com que Ele faz, a forma como Ele faz na nossa vida, mas deixar realmente Ele fazer, deixar Ele agir. Dar a nossa liberdade para Ele agir, né? Dar essa disposição, essa disponibilidade, ser disponível realmente, sem nenhuma obstrução, sem nenhum obstáculo ali no caminho. Então, é aquele cano ali que não tem obstrução nenhuma, é um cano transparente, onde a água passa do jeito pura, do jeito que ela passa pelo cano, não tem obstrução nenhuma, não tem impedimento nenhum, do jeito que entra, sai, e o cano está ali disponível para a passagem da água. Então, nós precisamos ser esses canos, essa tubulação por onde passa a vontade de Deus, por onde ela age, por onde ela faz, por onde ela realiza, sem colocar nenhum obstáculo. E querendo cada vez mais conhecendo cada vez mais, porque quanto mais a gente conhecer, mais as obstruções vão sendo removidas, mais essas resistências vão sendo quebradas. Quanto mais conhecimento, quanto mais aberto ao conhecimento, quanto mais disponíveis a receber as verdades, menos obstrução a gente vai ter na vida, menos resistência, menos apegos às coisas e às realidades. Então, quanto mais de Deus, menos de nós mesmos, quanto mais de céu, menos de terra, quanto mais de Deus, menos de criatura, e assim a nossa vida vai se dando, e Deus vai tendo essa liberdade na nossa vida. Isso que é importante a gente compreender e aderir. E assim Jesus vai podendo perdoar em parte as pessoas, amenizando os castigos, os flagelos, aquilo que ele precisaria fazer através da nossa entrega, da nossa doação, da doação da nossa vida, ele pode ser aplacado, pelo menos né, o que ele que for possível, que é ele que sabe também a intensidade, a quantidade, a forma, o que realmente pode ser ali diminuído das penas e das aflições dele,
é em benefício das pessoas. Então, nós vivemos para Deus e através desse viver para Deus, as pessoas, no geral, e nós, sobretudo, recebemos os efeitos e os benefícios dessa vida em Deus. Amém, Fiat.